muito bom ter você aqui no nosso canal. Mas não se esquece, se inscreve, curte, compartilha, aciona o sininho e ajuda a gente a manter esse canal de conhecimento e se tornar o maior canal de saúde mental. Olá pessoal, tudo bem? Nosso Mentes em Pauta de hoje vai ser respondendo os temas sugeridos pelos nossos seguidores. Tudo bom, Bia? Tudo ótimo. Vamos Bia, lá. tem uma aqui bem interessante. Doutora, você poderia falar mais sobre toque de pensamentos? É interessante mesmo. Vamos lá. Toque, transtorno obsessivo compulsivo. Normalmente, o quadro de toque é um quadro que você tem os pensamentos obsessivos, que são sempre pensamentos de conteúdo negativo, que se repetem, independente da vontade da pessoa. E compulsão, que é o ato que esses pensamentos geram. Então, por exemplo, um paciente que tem pensamentos de que ele está sendo contaminado, ele vai ter a compulsão de limpeza, de desinfecção. Esse é o quadro clássico. Mas o que acontece é que tem um tipo de toque que você não tem a compulsão, você só tem os pensamentos obsessivos. Ou seja, você tem os pensamentos ruins, recorrentes, e a própria compulsão é outro pensamento. Não é que não tem a compulsão, mas, por exemplo, eu posso ter um pensamento ruim de que algo pode atingir a minha família. Pode ser qualquer coisa ruim. Aí aquele pensamento fica se repetindo. O que essa pessoa faz? Ao invés de fazer uma ação, ela começa a fazer uma oração interna que eu não posso ver. Então são rituais que eles também são em forma de pensamento. Tanto que as pessoas não percebem. Que não percebem, porque é muito fácil diagnosticar uma pessoa com toque quando você vê ela fazendo aquelas ações repetidas e você fala assim, gente, aquela pessoa ali tem uma mania, tem uma compulsão. E aí você um dia ela fala, não, eu faço isso porque um pensamento me incomoda e isso me alivia. Seja não pisar na faixa preta do piso de Copacabana, que é aquelas pedrinhas brancas e pretas alternadas, seja o que for. Agora, quando isso está só a nível de pensamento, quer dizer, é muito pior, né? É muito ruim, porque você não consegue ver, a pessoa não exterioriza, sofre muito mais, ela sequestra totalmente o pensamento daquela pessoa. Então, às vezes, você está convivendo com uma pessoa que tem pensamentos obsessivos e que tem rituais em forma de pensamento. Aí você fala com a pessoa não consegue prestar atenção no que você está falando, porque ela está fazendo os rituais. Muitos desses rituais são em forma de oração. Muitos desses rituais são, por exemplo... coisas vinculadas religiosas. Podem, muitos, e muitos são em contagem. Por exemplo, alguém falou uma frase, aí a pessoa soma que aquela quantidade de letras dá um número X, que é ímpar. Então a pessoa começa a contar de trás para frente até chegar num número par. Então são rituais complicadíssimos. E os pensamentos acabam ficando pensamentos totalmente comprometidos com essa tentativa de aliviar a angústia, o que só piora. A gente veio fazer um convite. Que tal fazer desse o maior canal de saúde mental? A gente conta com vocês. Para isso, curta, comente, compartilhe e acione o sininho. Então o toque de pensamento acaba sendo muito mais exaustivo, acaba sendo aquele que desenvolve depressão muito mais cedo e mais grave. Que vai uma exaustão. Exaustão. Por quê? Então, eles sempre vão ter uma depressão muito mais cedo do que os outros, que têm toque com rituais. E é muito mais difícil de tratar, porque quem tem toque não gosta de falar que tem. Tem uma certa noção de que aquilo não é legal. Você traz coisas assim muito importantes que eu quero pontuar com você agora. Uma as pessoas acham sempre que o toque só está ligado à ansiedade. E a gente percebe que, na prática clínica, o toque ele pode estar vindo da ansiedade, mas esse toque de pensamento, ele precisa tratar, o paciente muitas vezes chega até você nem só pelo pensamento, ele chega por causa de uma exaustão mental. Geralmente ele já chega na depressão, porque assim, ninguém viu e ele tentou o tempo inteiro centralizar todos os pensamentos dele no sentido de aliviar aquilo, não consegue, é exaustivo, então em geral ele chega na depressão, e uma depressão
grave. Aí depois, quando você trata a depressão, é que ele vai falar da questão dos pensamentos e que os rituais em forma de pensamento que ele faz. Então, eu diria que é um dos sofrimentos mais expressivos que a gente E tem. é interessante quando você traz essa questão do pensamento, porque a maioria das pessoas, quando a gente fala em TOC, transtorno obsessivo compulsivo, as pessoas associam a comportamento. Aquela pessoa tem mania de limpeza. Aquela Que pessoa bate tem mania 3 de mexer. vezes, que mexe, E ou na que verdade, pisca. aquilo ali é uma consequência Do pensamento. pensamento. E aí, quando esse está à mostra, fica mais fácil do universo à volta observar que aquela pessoa está com algum problema. E até sugerir ajuda Isso. ou se Já o disponibilizar. do pensamento, Não. de repente, fica ali entre Exatamente. ele e ele nem pode expressar, porque muitos pensamentos ele não pode expressar para Ele ninguém. não expressa, ele se sente extremamente culpado dos pensamentos, que sempre são pensamentos muito ruins, muito ligados a conteúdo sexual ou a conteúdos sexuais inapropriados, e que a própria pessoa tem uma crítica muito grande. E um detalhe que tem no TOC de pensamento: o TOC é um transtorno muito difícil de ser tratado, a gente já sabe. O de pensamento, mais ainda. Por exemplo, a resposta medicamentosa ao TOC de tratamento, a gente não vai dizer que é ínfima, mas é muito pouca. Muito pouca. E até a terapia também, porque a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, está muito em desfazer a compulsão. E a compulsão em forma de pensamento é mais difícil. Então, Você eu diria tem que acessar aquilo ali. Eu diria que o tratamento, ainda bem que a gente hoje tem a estimulação magnética e o neurofeedback, porque senão a gente teria, como há 10 anos atrás, um tratamento muito, muito ruim, o resultado do TOC de pensamento. Obrigado, Bia. De nada.